Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a filosofia ética. É verdade, a filosofia também trabalha com esse campo do conhecimento, né? Eu diria até que a filosofia seria aquela que inaugura a possibilidade de investigar e refletir sobre o que é a ética, o que é a moral, tudo que envolve o comportamento humano, suas relações e princípios, valores, né, que são constituídos dentro da história. Mas a filosofia, ela é ousada. Ela é ousada porque quando ela busca investigar os princípios éticos, basicamente eu diria a maioria daqueles que amam a filosofia, os filósofos, buscaram uma ética de princípios universais. Eu diria que 90%, e por isso a gente pode dizer que exista de fato princípios éticos que de alguma forma estão englobando todas as culturas, todas as sociedades. Só que em algumas sociedades um pouco mais próxima desse universalismo e outras um pouco mais próximas daquilo que foi guardado nas tradições e nos valores construídos, né, em suas específicas localidades, principalmente valores baseados em algum tipo de religião ou em algum tipo de constituição, né, social lá formada. Vamos lá? Então, definição, ou melhor, eu coloquei definição no singular, eu diria definições, mas para ser um pouco mais didático, a gente vai tentar trabalhar um pouquinho da definição baseada na etimologia da palavra, certo? Que é uma definição mais próxima da original, né? Etimologicamente falando, ética vem do grego ethos, dependendo da pronúncia, e tem seu correlato no latim morale, com o mesmo significado. Ou seja, é como se ethos, que deriva o termo ética, e morales seria a tradução, né, do grego para o latim, e ética moral seriam como se fossem traduções simultâneas na nossa língua portuguesa, né, do grego e do latim. É como se fosse quase, enfim, correlatas, né, sinônimos, palavras sinônimas. Embora alguns pensadores, né, não muitos, poucos, buscam tentar encontrar uma definição mais específica para cada uma delas. Mas no seu contexto geral, são como sinônimos, certo? Apenas uma tradução do grego para o latim, do latim para o português, né, que é utilizado ora ética, ora moral, né? Conduta ou relativa aos costumes, ou seja, tudo que envolve o ethos, ou seja, a casa, né, o local da habitação dos costumes no pensamento grego, está relativo àquilo que é construído como valores, como condutas e como padrões de costumes sociais, ok? Podemos concluir que, etimologicamente, a ética e moral são palavras sinônimas, como eu já falei. Em geral, ciência da conduta. Embora não exista, por exemplo, uma ciência específica, digamos assim, tornando-a como uma academia para estudar apenas a ética. Existe muito que antropologia, né, o estudo antropológico envolve ética, valores, a filosofia, que envolve também todo tipo de conhecimentos, inclusive éticas, condutas, morais, valores. Mas hoje você não conhece, assim, por exemplo, um cientista ético. Não existe esse termo. Existem especialistas em filosofia ética, especialistas em antropologia ética, mas não, enfim, uma ciência só voltada para isso. Por isso que eu acho que é uma das mais próximas filhas da filosofia, como objeto de estudo, é claro, como objeto de estudo, é a ética, a ciência da conduta, a ciência dos valores. No dicionário de estudo filosófico, né, dos preceitos e valores morais, no dicionário vai dizer o seguinte: são preceitos e valores morais, é um conjunto de princípios morais exemplar. Ou seja, se a gente analisar a ética como esse pensamento universalizado dos valores que ultrapassam o tempo, né, a história, o espaço, os contextos, ela vai ser então princípios morais exemplar. Seriam como princípios morais de modelo a serem seguidos às diversas legalidades. Isso não quer dizer que todos vão seguir, mas é, digamos assim, um modelo geral, certo?
Dilemas. Quais são os dilemas encontrados nesse processo de análise da ética, de modo geral? Para que haja conduta ética, é preciso que exista o agente consciente. Ora, né, quando a gente fala de ética, é óbvio, é lógico que a gente está falando de uma ética que envolva seres humanos raciais, racionais, raciais, desculpa, não, racionais, dotados de capacidade reflexiva, de liberdade e principalmente autonomia em suas escolhas. Isso pressupõe que são todos humanos. Sim, pressupõe. Porém, nós sabemos com estudos avançados e com as evidências dos fatos que existem pessoas, indivíduos, que não alcançam tamanho grau, né? A gente sabe, né, que pessoas com problemas psicológicos, no sentido psiquiátrico mesmo, né, problemas graves, onde, por exemplo, os sociopatas não sabem distinguir aquilo que gera dor ou não na sociedade, e sua conduta ela é quase que amoral para ele, amoral, ou seja, ele não sente na sua consciência ou na sua alma, se você assim quiser dizer, conforme o seu pensamento religioso, essa distinção entre aquilo que eu estou fazendo que está incomodando e aquilo que estou fazendo que está agradando. Em outras palavras, né, resumidamente. Então, a gente está falando aqui de um agente consciente. Ele sabe do que sente, ele sabe o que, de alguma maneira, ele tem uma noção consciente do que é certo, do que é errado, do que é justo, do que é injusto. Né? Então, de modo geral, o agente consciente, a gente está falando aqui, é do ser humano em todos os seus aspectos, principalmente os que são dotados, né, de uma razão sem nenhuma patologia que afete as suas decisões. Isto é, aquele que conhece a diferença entre o bem e o mal. É claro que o termo bem e o mal, assim, alguém vai dizer, olha, isso aí já está um pouco religioso. Filosoficamente, não. O bem e o mal, ele sempre foi analisado na filosofia grega, pós-grega e contemporânea. Né? E Nietzsche vai falar que existe um além do bem e do mal, mas não com um olhar mais universalizado, porém com um olhar mais nihilista. Mas isso aí vocês vão estudar mais tarde. Mas o bem e o mal aqui nesse contexto são como conceitos daquilo que gera a justiça ou daquilo que gera injustiça, do que é certo, do que é errado, do que é permitido ou proibido, virtude, vício, né? O termo virtude e vício, ela, apesar da gente ver muito no contexto religioso, virtude e vício vem de Platão, vem de Sócrates, vem de Aristóteles, vem da filosofia. A filosofia foi quem primeira, antes de Cristo, já analisava o que era o virtuoso, o que era o vício e qual seria o justo meio para existir comportamentos e valores éticos que ordenasse a polis, né, o Estado, a cidade, ou seja, as relações sociais. Né? Isso é muito importante ser destacado. Do ponto de vista do agente ou sujeito moral, a ética faz uma exigência essencial: a diferença entre passividade e atividade. O que é que eu estou querendo dizer com isso aqui, pessoal? Essa passividade e essa atividade significa que eu estou no meu contexto social, né, na minha polis, né, no sentido geral da palavra, em que envolve a minha cidadania, minhas relações sociais, na minha comunidade, na minha cidade, no meu estado, no meu país, bom, no meu continente, planeta de modo geral. Eu estou falando que eu sou um sujeito moral. Enquanto sujeito moral, eu preciso, ora, ser passivo, ora, ser ativo. Mas tem um grande problema. E isso a filosofia combate de maneira muito eficaz, porém nem todos dão o devido valor, que é a questão do combate contra as ideologias. Diante de muitas ideologias que envolve as sociedades em todo o mundo, em todos os contextos, em todas as histórias, a filosofia sempre traz o senso crítico para não ser, digamos assim, um indivíduo 100% passivo diante daquilo que envolve suas relações. Né? Porque as ideologias, muitas vezes, ou melhor, a maioria das vezes, elas acabam sendo injustas quando impõem uma verdade absoluta que todos devem aceitar.
E esses todos que devem aceitar devem ser passivos, ou seja, eles não são ativos. Eles têm que acolher e acreditar e nela se guiar. Eu estou falando aqui, pessoal, de ideologias, de modo geral, todas as ideologias, seja elas religiosas ou não, seja elas sociais, sejam elas de nível intelectual, porque a própria filosofia, quando mal utilizada, se torna uma ideologia arbitrária. E aí deixa de ser filosofia, certo? Passa a ser sofismo, passa a ser retórica, mas não é mais filosofia. Então, o que a gente está querendo dizer aqui? A passividade é quando o indivíduo não é capaz de ter um senso crítico e perceber até que ponto tudo que eu vejo e observo, todas as minhas ações estão sendo coerentes com princípios e valores que me levem à justiça, mesmo que eu seja injustiçado, mas que pelo menos considere uma justiça num ambiente em que vivo, num ambiente em que eu trabalho, em que eu me relaciono, na família ou fora da família, certo? E tem a atitude ativa, o indivíduo que é capaz de, às vezes, escolher e ir até contra a maré, contra aquilo que a ideologia vigente em uma época, em uma sociedade, está tentando tramar, que todos devem aceitar. Muitas vezes, vamos colocar aqui de maneira exemplar, uma ideologia totalitária que impõe valores que devem ser hierarquizados e você tem que obedecer de acordo com aquilo que a sociedade impõe. Você tem que ser também ativo nisso aí. Ah, mas e se eu for condenado e preso? Bom, você pode ter seu corpo preso, mas tem algo interessante na filosofia. A sua mente, a sua liberdade no seu pensar, no seu refletir, jamais alguém vai te prender. E na maioria dos regimes totalitários, ideologia nesse contexto se enervam, né, tentando fazer um trocadilho com o termo francês, ficam de maneira chateada, de maneira a estourar de raiva, de ódio, é quando o filósofo, mesmo preso, o mesmo torturado, é capaz de dizer: eu continuo a dizer, você está errado, a verdade não é essa. O filósofo capaz de refletir de maneira crítica que um regime justo não impõe, propõe, dialoga e, é claro, desenvolve a vida humana e faz o ser humano evoluir, não evoluir. Né? Então, não, temos que entender que a passividade e a atividade tem momentos que ela não pode caminhar juntas. Às vezes você vai ter que ser 100% ativo. E tem outras situações que, por questões até de bom senso, a gente se torna passivo. Porque também a gente não pode o tempo todo ter um senso crítico que acabe gerando um certo, digamos assim, uma certa repulsa ao pensamento filosófico. Né? Então, o ser humano é esse dilema entre ora passivo, ora ativo, mas que atividade, que nossas ações sejam sobrepostas à nossa passividade, diante principalmente da injustiça, da imoralidade. Por isso que a gente está falando aqui de ética, certo? Existe a questão da autonomia e heteronomia. O que é autonomia e heteronomia? A autonomia está muito ligada àquilo que eu acabei de dizer, da atividade, enquanto ser capaz de determinar e ser contra a maré muitas vezes. Ou seja, a autonomia é quando eu escolho, desejo e minha vontade não está sendo influenciada por contextos externos. Minha vontade não é contingente à conveniência do momento. Ou seja, a autonomia é quando eu sou livre para decidir e escolher o que eu quero para mim. E o que eu posso fazer para mim que não venha afetar o outro. Porque a minha autonomia, ou seja, a minha liberdade, a autonomia seria assim, então, o princípio da liberdade. A minha liberdade, ela chega a certo limite também quando eu estou entrando na dimensão da privacidade do outro. Ou seja, a minha liberdade se limita na liberdade do outro. Mas tem um momento também da heteronomia, em que, diante dos contextos, por exemplo, tem aquele velho dilema, né, que quem anda com porcos, farelo come. Não é verdade. Não é verdade. Se essa pessoa ser autônoma suficiente, livre suficiente, embora andando com esses porcos, saiba que o melhor para ela não é o farelo. Ou seja,
Alguns dizem, eu não entro na política porque eu vou me corromper. Será? Será? Talvez você já seja corrompido e sabe que já estando corrompido vai apenas se corromper mais. Ou seja, não quer dizer que você andando com os corruptos ou buscando direitos, valores e justiças lá no meio político, você vai ser corrompido por aquele ambiente. Aí entra a autonomia, a sua capacidade autônoma de decidir sem se deixar influenciar pelo meio. Eu vou ser uma andorinha, né, fazendo verão. Não importa. A questão ética, o princípio ética, ele é um diálogo muito mais com a nossa justiça na consciência, sabendo das consequências das minhas ações, que mesmo em relação a uma falsa, digamos assim, uma falsa democracia da maioria. Se a maioria rouba, eu vou roubar. Se a maioria faz errado, eu vou fazer errado. Não, não é bem assim. Também a heteronomia, ela quer dizer que quando meus impulsos passionais, né, de desejos, às vezes interior, tem a heteronomia interior também, interna. Às vezes eu estou lá com um impulso ardoroso, observei uma garota andando na praça, mas eu lembro que eu sou casado. E esse impulso ardoroso no meu interior, biológico, fisiológico, seja lá o que for, ele começa a entrar em um conflito, um dilema com a minha razão livre, consciente, que sabe que se eu buscar, né, ultrapassar o limite e pular a cerca, né, eu estarei errado. Então, é importante lembrar que existe a heteronomia interna. E você, tendo consciência de ser um ser humano racional, com vontade autônoma e livre, você é capaz de combater até mesmo essas heteronomias. Princípios universais e princípios situacionais. Nós sabemos que existe também esse dilema, porque, por mais que alguns não defendam ou prefiram dizer, olha, eu não acredito em princípios universais na ética e na moral. Cada contexto é seu contexto, cada sociedade, cada cultura constrói seus valores e faz o que faz. Bom, eu não defendo isso e assim como 90% dos filósofos não defendem. Se vocês analisarem desde os quase 2.000 anos de filosofia grega e medieval, os quase, vamos lá, 300, 400 anos de filosofia moderna, nós vemos que existe sim princípios que regem universalmente. Por exemplo, princípio ao direito a nutrir-se e ser nutrido. Todo ser humano tem esse direito. A partir do momento que outros seres humanos, né, que se conubam e geram a vida e se responsabilizam por essa vida, deve garantir àquele novo ser humano que vem a essa sociedade, essa realidade, ser nutrido, ser cuidado. Esse princípio ele é ao mesmo tempo universal e também natural, porque mesmo na lei da natureza é difícil você ver, por exemplo, um cachorro dizer para a cachorra, olha, aborte, né, o filhote que você está prenha, porque eu não quero. Claro que não são seres racionais, mas mesmo na naturalidade existem princípios mesmo instintivos, né, entre os seres vivos, que o ser humano não é que o ser humano deva ser igual, mas tem como referência o princípio à vida, o princípio e o direito a defender a vida e conservar a vida. É o princípio universal, gente. Independente de ideologias, todo mundo, querendo ou não, busca sempre defender a sua vida. Você sabia que mesmo o suicida, no fundo, ele busca conservar e defender sua vida? É estranho o que eu estou falando, né? Mas não. O suicida, de maneira geral, se vocês analisarem os estudos psiquiátricos, psicológicos, do que está dentro da cabeça da pessoa suicida, ela está tão profundamente carregada de, vamos lá, de fatores que causaram nela sofrimento e dor, que para ela não há mais o sentido de viver. Mas não é porque ela não quer viver, é porque o sofrimento, a dor, a angústia, de alguma forma feriu-a na sua consciência, no seu inconsciente e nas situações psicossomáticas, que ela não vê mais vida. Então, ela apenas está agindo de uma maneira a defender a sua vida
porque era como se ela pensasse, não é justo eu viver desta maneira. Mas isso não quer dizer que ela está tirando a vida, ela está vendo que não há mais vida. E isso é necessário uma ajuda psicológica, uma terapia, um acompanhamento, para mostrar a essa pessoa que é possível abrir o horizonte e olhar para frente. E aí, nessas situações, é preciso lembrar, defender a vida e sempre proteger a vida. Isso é um princípio ético que em todas as sociedades existiu, em todas as sociedades, mesmo as mais tribais, mesmo as mais primitivas. Então, existe sim princípios universais. O princípio universal, por exemplo, da liberdade, né, que foi construído historicamente. Né? A gente sabe que existe algo sombrio na história e que nós hoje analisamos de maneira muito crítica, que é a questão da escravidão, ou a visão europeia de que os primitivos eram selvagens, não eram seres humanos. Né? Hoje a gente analisa isso com nojo, né? Porque, querendo ou não, nós descobrimos que existe um princípio universal da liberdade e todos têm o direito a ser livre na sua capacidade de pensar, livre na sua expressão, livre na sua forma de viver, para onde ir, o que decidir, o que escolher, né? Claro, com responsabilidade, né? Aí entra a questão do limite da liberdade, que não quer dizer que você não é livre, mas quer dizer que você é ético. E aí entra uma comunhão entre liberdade e ética. E os situacionais, quais são os princípios situacionais? Quando de maneira geral, né, isso é o que mais envolve as contingências e particularidades de cada sociedade, é que as situações envolvem os interesses. Por exemplo, a ética de Maquiavel. Os fins justificam os meios. Por exemplo, se o governante quer impor autoridade, quer tornar que aquela sociedade tenha ordem e sigam os preceitos por ele pensado, construído por sua cúpula, ele vai impor violência, dor, vai ser um meio para alcançar um fim, que é a paz, na visão daquele tirano. Né? Maquiavel vai fazer. A gente às vezes lê Maquiavel pensando que ele está defendendo, ele está sendo irônico ali, ele está sendo irônico. Ele estava num contexto que era assim, ele não podia deixar claro que ele estava criticando, senão ele mesmo seria levado a fornalha. Então, a filosofia tem essa sabedoria também de, na ironia, lançar as indiretas críticas e fazer com que as pessoas, meditando na indireta ou na própria ironia, reflitam, parece, tem alguma coisa errada aí. Né? O agente moral. É importante você lembrar, pessoal, o agente moral ele é consciente de si e dos outros. Lembra do agente moral? Claro, capaz de refletir, de reconhecer a existência dos outros como sujeitos éticos e iguais a si. Por isso que, quando eu falo desse agente moral, ele é capaz de refletir, por isso ele é capaz de reconhecer a si mesmo e o outro como pessoas iguais, né? Por isso que eu não vou incluir aqui pessoas com problemas psicossomáticos que levem a acarretar problemas neurais, psicológicos, porque infelizmente a maioria dessas pessoas não tem noção, né, ou um limite entre o que é justo ou injusto, certo e errado. E mesmo se a gente colocar aqui a condição do bebê recém-nascido até certos meses, não tem noção do que é certo e errado, né? Ele vai estar sempre na tutela dos pais, dos seus responsáveis, e dizer, não, não faça isso, isso sim, pode ser, coma, não, não coma isso não, né? Então faz parte dessa condição. O agente moral, ele é consciente, ele é dotado de vontade, isto é, capacidade de controlar e orientar seus desejos. Gente, vontade não é desejo, né? Não confunda vontade com desejo. O desejo envolve tudo aquilo que está nos meus interesses, impulsos ou tendências, mas a vontade não, ela orienta os meus desejos. Olha, eu sei, eu vou seguir esse desejo eu não vou seguir. Não, eu vou decidir agir assim, daquele jeito eu não vou agir. A vontade, ela é, nesse sentido aqui, o agente moral, a vontade é autônoma. Lembra que eu falei de autonomia? É uma vontade livre e responsável, isto é, caso se reconheça como autor da ação e avalie os efeitos. É importante você avaliar sempre o que você tomou como decisão, porque aquilo que você vai fazer pode trazer consequências boas, mas também consequências ruins. Então, você é responsável e reflete aquilo
e que você vai fazer e as consequências que ele vai te trazer. E também é livre, o agente moral ele é livre, isto é, capaz de oferecer-se como causa interna de seus sentimentos, atitudes e ações. Mais uma vez, a questão do agente ele é ativo, ele não pode ser passivo nas suas escolhas, né? Ele tem que ser ativo, porque mesmo na passividade, quando eu escolho não escolher, eu estou de alguma maneira sendo ativo no inativo, né? Ativo no inativo. Então, querendo ou não, no final das contas, mesmo quando você é passivo, é você que está escolhendo ser passivo e não tomando uma atitude livre. Ofereça a si mesmo a causa interna de suas decisões. Possibilidades, né? Algumas possibilidades da filosofia. Aristóteles determina, né, o propósito da conduta humana como felicidade, né? A ética ela deve ser, segundo Aristóteles, de toda natureza racional, onde as escolhas que envolvem o indivíduo e o conjunto de indivíduos gerem a felicidade de si, dos outros e o bem-estar, né, como virtudes que são a condição da felicidade. Para Platão, a virtude que compreende todas as partes da vida humana gera justiça. Né? Então, Platão vai dizer que é necessário desenvolver as diversas virtudes. Eu convido vocês a pesquisar um pouquinho como são as virtudes em Platão. Enfim, na ética, portanto, segundo Chauí, nem todos os meios são justificáveis, mas apenas aqueles que são de acordo com os fins da própria ação. Em outras palavras, fins éticos exigem meios éticos. Sabe uma coisa interessante que a gente não fez ainda, mas eu posso fazer até em uma outra aula, a questão da ética, moralidade, né? Ética ou moral e a legalidade. É importante a gente lembrar disso. Nem tudo que é legal significa que seja necessariamente ético. E nem tudo que é ético, em alguns contextos ou sociedades, não vai ser legal. Por exemplo, a gente passou por uma polêmica recentemente em nosso país, a questão do aborto, né, acometido pela situação triste, polêmica de uma criança de 10 anos que desde os 6 foi estuprada e ficou grávida e aos 6 meses descobriu que estava grávida, aproximadamente 6 meses descobriu que estava grávida e pediu à justiça o direito ao aborto, e a justiça concedeu esse direito e o aborto se sucedeu. Houve uma grande polêmica, uma grande comoção. Bom, o que a gente pode analisar sobre isso, para comparar entre moralidade e legalidade? É legalmente, se a justiça concedeu e se existe uma lei prévia que tem a previsão dessa situação, legalmente foi justo. Legalmente foi justo o aborto. Mas se a gente analisar o princípio ético universal do direito à vida e da defesa da vida, foi antiético, foi imoral. É estranho dizer isso, mas filosoficamente, eu digo a vocês, tem situações que a legalidade vai ser justa, mas na moralidade vai ser antiética, né? Como essa. Ora, mas o que fazer então? Como tentar conciliar legalidade e moralidade? Nesse contexto, nesse exemplo específico, ora, a ciência está tão desenvolvida, as tecnologias estão tão desenvolvidas, por que não, em vez de ter abortado, ter feito uma cesariana e a criança colocada na incubadora, e na incubadora até desenvolver até os seus 9 meses, e com saúde, é claro, esse bebê que foi abortado pudesse ter sido acolhido por pais, adotado por outros pais, ou pela sociedade, ou pelo poder público, e, enfim, essa criança ser desenvolvida. Ah, mas se essa criança crescer revoltada? Como assim? A criança crescer revoltada? Claro, existem teorias que ficam alguns traumas no bebê, mas são teorias hipotéticas que não são concretas. Mas depende de como vai ser criada essa criança para ser revoltada. A revolta nasce muitas vezes do que foi pós. Muitas vezes não. Todas as vezes nasce a partir do que aconteceu pós-nascimento, criação, desenvolvimento, feridas sociais. Se for nesse sentido, realmente é difícil a gente botar um filho no mundo, né? Mas depende do contexto e do pretexto. A gente sabe que hoje tudo está avaliado, colocado em dinheiro. É muito mais barato, né? Se a gente analisar assim, talvez não foi essa a intenção da justiça, é claro. É muito mais barato abortar que criar. É muito mais barato tirar a vida do que
investir na vida, né? Bom, é aquela questão, legalmente justo, perfeito, moralmente antiético, né? Vamos lá. As referências que eu utilizei nesse curso foi aqui o livro de Marina Chauí, Iniciação à Filosofia, o Dicionário de Filosofia de Abaniano e a apostila de Filosofia EJA, muito interessante do Centro Educacional. Eu esqueci de colocar aqui, eu acredito que foi no Estado do Sul, né? Mas vocês podem pesquisar apostila Filosofia EJA no Google, vocês vão encontrar. É bem interessante também, um resumo legal da filosofia. Enfim, pessoal, muito obrigado e eu espero estar com vocês no nosso próximo encontro e, quem sabe, ter esclarecido o máximo possível, né, daquilo que a gente colocou hoje como dúvidas ou indagações filosóficas. Muito obrigado e até a próxima.